Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da Lexum, de autoria do seu presidente e fundador, Leonardo Correia, o Código do Silêncio quando o debate ameaça o poder. O texto ele é provocado por uma decisão da OAB do Rio de Janeiro de cancelar de última hora um seminário que versaria sobre o projeto de novo Código Civil, um projeto que gerou indignação, que é o projeto de lei número 4 de 2025, patrocinado pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no sentido de fazer não apenas uma atualização normativa, mas também um movimento político cuidadosamente blindado contra o dissenso qualificado. É como define a situação o autor Leonardo Correia. Segundo ele, o projeto altera 1.122 dos 2.046 artigos do Código Civil atualmente em vigor, sob o pretexto de adequar o direito civil às transformações sociais. Nós precisaríamos, à luz dos novos tempos, dos novos cenários, dos dilemas e desafios contemporâneos, fazer mudanças muito importantes no texto do nosso Código Civil. Mas por trás dessa narrativa, na análise do Leonardo, o que se vê é um retorno disfarçado a um modelo antigo de juridicidade indeterminada. A linguagem usada não facilita o debate público, na verdade inibe o debate. E aí a gente vê a União Brasileira de Juristas Católicos, por exemplo, denunciando essa proposta de novo Código Civil, e apenas 3 audiências públicas foram feitas para discutir uma das maiores reformas legislativas desde a nossa Constituição Federal. E aí a gente tem uma série de categorias subjetivas sendo ampliadas de acordo com o texto desse novo Código Civil, como a função social, a solidariedade, a dignidade como critérios de decisão dos juízes. Aí o juiz é que vai decidir se alguma coisa está sendo socialmente cumprida, se está sendo solidária o suficiente para os seus critérios, se está sendo digna o suficiente para os seus critérios. Então, o juiz passa a ter carta branca para julgar por impressões, não por comandos normativos. E é uma tentativa de, na prática, formalizar aquilo que os nossos magistrados já vêm fazendo, sobretudo nas mais altas instâncias do judiciário do nosso país. Na sequência, nós temos um texto do professor Alex Pipkin, O Fim da História ou a Troca de Máscaras. E é um artigo provocado pela manifestação de Francis Fukuyama no século passado, quando ele disse que a história havia acabado com a vitória do capitalismo liberal democrático. E o Pipkin refuta essa tese dizendo que o autoritarismo judiciário, de certa maneira, que acontece no Brasil e que reflete o ativismo judicial em outras pretensas democracias, não deixa de ser uma manifestação disso, né? Que, na verdade, os conflitos não cessaram, as antinomias de modelos políticos não cessaram. O que nós vemos é o retorno de velhas mentiras com novas embalagens. E o Brasil, com as suas instituições reféns de quadrilhas organizadas, é a refutação viva daquela ilusão do Fukuyama. A história continua, mas no Brasil ela parece uma tragédia encenada por palhaços sinistros, mestres da pantomima do poder, e o povo enganado e empobrecido ainda aplaude. São as palavras do professor Pipkin. Na sequência, uma homenagem do João Luiz Mauad à sabedoria de Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein, nascido em 1907 e falecido em 1988, foi um escritor americano cujo pensamento exerce grande influência até hoje. Tem várias citações ali de Robert Heinlein que remetem ao valor da liberdade. Na sequência, o Leonardo Correia volta, dessa vez sem ser por um texto da Lexum, mas uma reflexão mais teórica, filosófica dele mesmo. Progressismo sem consentimento. O erro político de impor virtudes. É um texto em que ele fala sobre o desgaste que as palavras vêm sofrendo contemporaneamente, erodindo seu significado no debate público,
E uma das palavras corrompidas na contemporaneidade é a palavra progressista. O termo que deveria designar um espírito voltado à construção, à liberdade e ao aperfeiçoamento das instituições humanas, passou a significar com frequência o contrário, a crença de que se pode impor a todos uma nova moral, mesmo à força do Estado. Né? É a ideia de que o progresso estaria na imposição autoritária de alguma agenda por parte da burocracia, da máquina pública. Essa é a crítica que faz o Leonardo ao progressismo contemporâneo, ao assim proclamado progressismo contemporâneo. O progressismo também tem o hábito de levar adiante propostas absolutamente desconectadas dos ditames da realidade, e é sobre uma delas a ideia da escala 6x1 no Brasil, que discute o nosso ex-presidente e conselheiro superior Bernardo Santoro no seu artigo Milton Friedman e a escala 6x1. O grande economista Milton Friedman, ele faz um relato, visitando obras de construção de um canal na China, estranhou que as escavações fossem feitas por homens com pás e não com máquinas, E ele perguntou por que isso, e o pessoal respondeu a ele que se eles usassem máquinas não criariam empregos. E o Milton Friedman aí não se conteve e objetou, Se vocês querem empregos em vez de usar pás, por que não usam colheres? Então é uma redução, um reducto ad absurdum, do discurso de que a gente quer o bem dos trabalhadores, então a gente tem que impor a escala 6x1. Então por que não 7x0? Quer dizer, ou 0x7, a pessoa não trabalha nenhum dia. Então, o bem-estar dela é o valor máximo, A gente não tem que pensar na produtividade do país, a gente não tem que pensar na realidade da economia do país, é só pensar na nossa boa intenção de beneficiar o trabalhador. Então vamos botar uma escala 0x7 logo, ponto extremo, por que não? Esse é o ponto que o Bernardo ironiza através da ironia, da grande ironia do genial Milton Friedman. Voltamos ao judiciário com mais um texto da Lexum, de autoria também do Leonardo Corrêa, mas desta vez em parceria com Cristiano Stolpa. Responsabilidade demais cansa, o Estado agradece. O texto remete ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso num recurso que busca redefinir a responsabilidade civil do Estado em casos de omissão e suscita um debate importante sobre os limites do poder estatal e a proteção dos direitos dos cidadãos. Ao afirmar que a responsabilidade do Estado por omissões é subjetiva e exige comprovação de culpa, o Barroso contrariou uma visão consolidada na jurisprudência brasileira, abrindo espaço para uma crítica que se alinha aos princípios do public meaning originalism, da presunção de liberdade e da análise econômica do direito. Esse posicionamento não apenas fere o texto da Constituição, mas também enfraquece a proteção do cidadão contra um Estado que muitas vezes se mostra negligente ou ineficiente. É essa a abordagem que vai desenvolver o texto da Lexum na liderança do IL Flash de hoje, ainda dentro do tema do judiciário, mas na coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães. Caso Ramagem, a Corte Inconstitucional que foge ao próprio veneno. E ela vai relatar que, em caráter de extrema urgência, todos os integrantes da primeira turma do STF decidiram suspender a ação penal sobre o famoso golpe, mas apenas contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, e apenas em relação aos crimes de dano e de deterioração do patrimônio tombado, supostamente praticados após a diplomação do parlamentar. O veredito proferido na sessão extraordinária convocada a pedido do ministro Alexandre de Moraes sobreveio menos de 2 dias após a sustação pela Câmara dos Deputados da denúncia contra o congressista. Na Casa do Povo, 315 mandatários eleitos haviam lançado mão de sua prerrogativa constitucional e deliberado por maioria de votos a suspensão da ação contra Ramagem. Mas 5 membros da cúpula judiciária se permitiram rever a determinação parlamentar e restringi-la ao seu bel prazer. Então, uma crítica ao comportamento, mais uma vez, da cúpula autoritária do nosso judiciário, hoje uma verdadeira juristocracia. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.